Vamos abrir aqui a nossa porta para receber a nossa convidada, a nossa jurista hoje convidada para nos ajudar a analisar o julgamento de Bolsonaro, dos demais réus. Já está conosco aqui a Ana Júlia Menezes, advogada criminalista. Olá, Ana Júlia, seja muito bem-vinda ao UOL. Bom dia para você. Olá, bom dia Fabiola, bom dia Josias, bom dia Mônica. Obrigada por me Bom dia. receberem. Feliz de estar aqui. Felicidade nossa. Ó, tem uma apuração da Dani Lima, nossa colunista e também apresentadora aqui do UOL, falando que até terça-feira eles devem formar maioria em relação aos recursos de Bolsonaro. Isso pela apuração dela, falando sobre o que pode acontecer nesse plenário virtual. Os integrantes da primeira turma, ouvidos pela coluna, apostam que, no mais tardar até terça-feira da próxima semana, o colegiado formará maioria, ou mesmo até unanimidade, no veredito sobre os recursos apresentados por Bolsonaro e os demais réus. Os 4 ministros que agora compõem o colegiado começam, na verdade, né? Começam a depositar seus votos agora, às 11 horas da manhã, o primeiro deles, o relator, e eles têm até o dia 14 de novembro, que é a próxima sexta-feira, para concluir. Mas não devem se estender até lá. Na avaliação de um dos ministros ouvidos pela Dani, os recursos, tecnicamente chamados de embargos de declaração, não conseguiram elencar pontos novos ou relevantes do ponto de vista técnico-jurídico. Então, eles, na verdade, tratariam de reprisar, né, teses, esses recursos, eles reprisaram teses já analisadas à exaustão, tanto pela turma quanto pelo plenário do STF. Queria saber, na sua análise, doutora Ana, deve ter alguma novidade? Espera alguma novidade? Acha que esse julgamento realmente vai ser mais rápido? Não vamos chegar até sexta-feira com o resultado já? Então, Fabiola, os embargos de declaração, o objetivo deles é sanar omissão, contradição, obscuridade, né, no acórdão. Nesse caso específico, o primeiro voto é do relator. Pela sequência do julgamento e pela saída do ministro Fux, tudo leva a crer que haja uma unanimidade, né, e o acompanhamento do voto do relator disponibilizado no sistema no julgamento virtual. Isso sim pode resultar num julgamento mais célere. Porém, o caso é complexo, os embargos de declaração são volumosos, né? Só o embargo de declaração do Bolsonaro tem 85 páginas. Então, pode ser que isso ocorra antes do prazo previsto em lei, mas a gente deve considerar até a próxima sexta-feira. E tem essa história também, né, Mônica, voltando aqui para Mônica Bergamo também, de que tirando o Fux, os demais ministros estavam indo mesmo na mesma linha. E eu achei curioso também isso, né? Alguns deles ouvidos ali disseram, não teve muita novidade, não teve muita reviravolta, né? Jurídica. É o so... E viu que, de fato, Retoma o de que você falou. novo, Não. Era aqui. Retoma o que você falou, que a gente não ouviu essa primeira frase. aí, não é possível. Era aqui. A gente pôde ver pelas reportagens que nós mesmos fizemos, né, que houve, inclusive, algumas defesas. A gente presta mais atenção na do Bolsonaro, por óbvio, né? Repisou questões de mérito também, né? E questões como, não era para ser julgado pela turma, era para ser julgado pelo plenário. Quer dizer, coisas que já foram analisadas pela turma e já foram decididas. Agora, Fabiola, a gente está acostumado a cobrir a primeira corte. Desde o mensalão, diversos julgamentos. Quando há um posicionamento já tomado numa determinada direção, não vão ser pequenos argumentos ou grandes argumentos jurídicos que vão alterar isso, né? Nós já sabemos que a primeira turma considera gravíssimo o que o Bolsonaro fez e os outros réus, considerou crime de tentativa de golpe, que é algo gravíssimo, e não vai mudar substancialmente isso, né? Então, analisando ali o macro, não tem chance
de quase nada ser aceito. Pode ter, como eu disse, alguma conta de dosimetria, são vários réus que estão apresentando recursos, né? Alguma pequena divergência a ser sanada, mas para eles, a doutora pode me ajudar mais, mas para que se possa dar o próximo passo, que é apresentar os embargos que poderiam. Tem divergência entre. Precisaria de 2 votos, né? Para que se submetesse a um novo julgamento questões sobre as quais houvesse divergência. Eu acho que os ministros da primeira turma não vão. Quero usar uma linguagem meio leiga aqui, meio assim, não vão dar esse mole, sabe, para o Bolsonaro. Eu acho que não haverá 2 votos divergentes, não haverá divergências por onde a defesa possa entrar para mudar substancialmente qualquer coisa nesse julgamento. Quer responder, Ana? Pode falar. Na realidade, os embargos de declaração, eles trazem, e aí de uma forma bem prática, né? Por mais que eles repisem alguns argumentos, eles também têm a finalidade de preparar o acórdão para o próximo passo. Então, às vezes, assim, por praxe, há, obviamente, o pedido de aclaramento e de correção dessas omissões, contradições, com a possibilidade de efeitos infringentes, desde que seja uma consequência lógica da correção desses vícios, se forem acatados ou identificados pela turma. Então, com isso, a gente teria um acórdão mais robusto e completo, com todo o detalhamento que as defesas buscam, para então ir para o próximo passo, ou conseguir obter uma divergência, né, para poder então contemplar essa questão dos 2 votos divergentes para os embargos infringentes. Então há essa estratégia jurídica que é de praxe, que é necessário do procedimento mesmo do processo penal. Ao início do cumprimento da pena, né? Que é isso que as pessoas também querem muito saber. Quando que vai acontecer e onde Bolsonaro ficará preso, que é como também estava falando a Mônica e o Josias agora há pouco. Tem até uma reportagem da Folha de São Paulo falando isso, né? Que o STF julga o recurso de Bolsonaro com essa incerteza sobre o local da prisão e quando ela vai acontecer. Há uma incerteza no Supremo sobre o momento exato da prisão do Bolsonaro para o cumprimento da pena. Porque, mais uma vez, aí é o rito jurídico também, né, doutora Ana? Que é o seguinte, precisa justamente a apresentação aí dos recursos, já foram apresentados, eles vão ser julgados. Como é que funciona? Qual é a expectativa do início do cumprimento da pena e onde deverá ser esse local da prisão de Bolsonaro na sua análise? Tem o rito, né, onde vai julgar os embargos infringentes, os embargos de declaração, há a possibilidade do outro recurso. Como a Mônica bem disse, tem que ser, uma vez que haja o trânsito julgado do acórdão, vai ser dado início à execução. Então, independentemente do regime, se for mantido domiciliar, enfim, há necessidade da apresentação do réu para que seja qualificado e haja esse ingresso, né, no sistema penitenciário. E aí, no procedimento no acórdão, já há a determinação de onde será cumprida a pena. Normalmente, é onde é julgado o processo. Porém, no processo de execução, é possível que a defesa argumente e requeira que o réu, o condenado, cumpra a pena próximo à sua família ou próximo do seu domicílio. Então, há essa possibilidade de discussão do local do cumprimento da pena em sede de execução. Acredito que seja por isso que há essa incerteza tanto do local do início de cumprimento, como da data, né? Porque a data depende de prazo, enfim, dos próximos passos do processo, que não tem como a gente ter uma noção, mas não tem como a gente colocar um calendário preciso. Vai lá, Mônica. Doutora, quando ele for preso, tá? A gente teve uma experiência aqui sobre o Lula, eu especialmente porque eu tentei entrevistar o Lula, e tudo que a gente precisava sobre o Lula passava pela juíza de execução penal, que era uma juíza muito jovem, inclusive 20 e poucos anos, acho que 22, 23 anos, e todo mundo falava, nossa, né, tão jovem e decidindo a vida de um
personagem como histórico, né, como Lula, no caso também o Bolsonaro, um ex-presidente, um personagem histórico do Brasil. Depois que ele estiver preso, quem vai decidir as coisas sobre ele? É exclusivamente o juiz ou a juíza da execução penal ou vai continuar passando tudo pelo ministro Alexandre? Mônica, tudo que for relacionado ao cumprimento da pena, à execução da pena, fica restrita à juíza da execução. Então, assim, discussão sobre o local, sobre essas questões de acesso, de exame, né, que a gente estava conversando antes, visita de médico, isso tudo fica restrito ao juiz da execução. Porém, tudo que vise discutir o mérito, alguma análise que altere alguma coisa do conteúdo da decisão, aí sim volta para o ministro relator. Porém, após o trânsito em julgado, isso dificilmente aconteceria. Então, a juíza que fica à frente dessas discussões será a da execução. Doutora Ana, nós estamos agora na reta final, né? Não. Sim, exatamente. Não, eu já tô vendo. A Mônica, ela fez essa pergunta porque ela já quer entrar com um pedido de entrevista para o Bolsonaro. Mas eu tenho a menor dúvida, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida. É exatamente isso. Já tem gente na fila, Já tem gente na fila. Ela já protocolou esse pedido praticamente. Vai lá, Josias. Já tem gente na fila. Eu queria saber da doutora Ana o seguinte, nós estamos aí na reta final desse julgamento, né? O que eu queria saber é quando se dá o exato momento do trânsito em julgado, que o processo está encerrado. Temos agora esse embargo que até a nossa audiência já sabe que não tem o condão de reverter sentença, é um embargo de declaração que visa ali esclarecer dúvidas no texto, imprecisões, eventualmente uma questão, uma dúvida, um erro material no cálculo da pena, mas não vai sair daí nenhum cavalo de pau. E há aquele embargo infringente, esse sim poderia discutir o mérito, mas a jurisprudência do Supremo diz que seriam necessários 2 votos na turma para que esse embargo fosse aceitável. Agora, as defesas, algumas delas, estão dizendo, nós vamos entrar com embargo infringente. Embora saibam que, muito provavelmente, a primeira turma dirá que esse embargo, esse segundo recurso é protelatório, que não é cabível, que a jurisprudência já indicou que esse embargo não é aceitável, porque não há 2 votos pela absolvição, eles vão entrar. Agora, o Supremo, a primeira turma, precisa aguardar por esses embargos ou pode, uma vez encerrado o julgamento deste primeiro embargo declaratório, pode dar por encerrado o processo, lançar os culpados no rol dos culpados e expedir os mandados de prisão. Ou precisa aguardar esse ritual dos segundos embargos, embora saibamos que não são aceitáveis ou não serão admitidos? A possibilidade, quando houver o julgamento dos embargos de declaração, é dado um prazo para a defesa, até porque a lei ela prevê que você pode entrar com embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, a gente já viu no passado embargos de declaração, né? A gente já viu isso no passado, em alguns casos emblemáticos. Então, há a possibilidade de entrar com um recurso e também com os infringentes. E os infringentes, eles houve até uma discussão durante o julgamento em que foi levantada essa questão de que, será que realmente precisamos de 2 votos? Será que 1 voto é suficiente? Suscitaram isso durante houve uma discussão ali entre os ministros no plenário, né? Nada foi falado profundamente, mas houve essa questão. Então, a gente sabe que todo o posicionamento ele é fruto de uma provocação da defesa. Então, a defesa, no seu papel, traz essa discussão e, a depender dos argumentos, eles vão acatar e vão discutir. E aí, sim, isso posterga o trânsito em julgado. Mas há esse prazo para a ciência da defesa. Então, não é automático esse trânsito em julgado após esses embargos de declaração. Há pelo menos que ter uma decisão refutando os infringentes.
Então, uma vez apresentados, né? Então tem que ter esse caminho, não dá para decretar de uma vez, assim, prontamente, né, de plano. E aí, respondendo só a sua pergunta, o trânsito em julgado ele acontece quando esgota, né, a via recursal, e aí há uma certidão de trânsito em julgado. Isso vai constar no processo, uma certidão com a data do trânsito, tudo registrado nos autos. O Fux não deve participar, né, do julgamento. Isso tem algum impacto, uma pessoa a menos para esse julgamento? O que muda em relação a isso, doutora? A discussão, Fabiola, está tendo essa discussão, né? O ministro Fux até se colocou à disposição para participar do julgamento, mas houve e já que o regimento interno é omisso nessa situação e que prevalece o entendimento de que o ministro poderia seguir em casos que fosse de relatoria dele, sendo omisso em casos em que não é da relatoria dele, como é o caso do Bolsonaro, enfim, dessa ação penal, o impacto o julgamento fica restrito nos 4 ministros restantes. Lembrando que o STF está com um ministro a menos, né? Depois da aposentadoria do ministro Luiz Barroso. Então, pela omissão e pela ausência de passado e pela restrição do entendimento vinculado somente a casos de relatoria do ministro que deixa a turma, prevaleceu o entendimento de que o julgamento ficará com esses 4 ministros que permanecem na turma.